Satânico. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura já! Faz muito tempo, cara. E quando eles censuraram a revista Cruzoé e nós estávamos lutando dentro da lei pra... O Igor falou que o Monark é burro e em seguida ele disse o quê? Que o Monark tem um jeito particular de ver o mundo. E por que isso é burro? Vamos ver aqui o que tá pegando. Igor 3K chama Monark de burro. O mesmo cara que compartilhou com ele a bancada do Flow. Por sua vez, Monark diz que Igor é um medroso, é um covarde. As mesmas coisas de sempre? Que eles já falavam antes? Ou é impressão minha? E é um vendido. Para chegarmos ao cerne dessa questão, eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Após as peripécias de Monark, você, como indivíduo brasileiro, você colheu mais liberdade ou mais censura? Responda sinceramente para mim. Porque burrice, meu amigo, não é coragem. Burrice não é coragem. E hoje nós estamos ouvindo os excelentíssimos... Entendo aqui o que o Nando Moura tá falando, mas burrice de fato não é coragem. Mas não significa que por conta de uma burrice, todo mundo tenha que pagar um preço. Não significa que o Monark seja o problema real da situação. O problema real tá no sistema. O sistema sempre vai usar de pessoas agindo de modo errado, burro, de situações que favorecem o próprio sistema, para quê? Para favorecer mais a agenda deles. Seja de censura, agenda progressista, seja lá o que for. O Monark cometeu uma burrice gigantesca, foi muito burro mesmo de falar o que falou, daquele jeito ainda, né? Trazendo um mau exemplo, mas, pera lá, o problema tá onde em primeiro lugar? No sistema. E nós devemos perder a coragem de falar e criticar o sistema? Não, jamais. A gente tem que saber separar as coisas. Certo? Tem que saber separar as coisas aqui. Os doutores do Supremo Tribunal Federal falando coisas como essas daqui. De pequenos tiranos soberanos, 200. Isso aí é por quê? 213 milhões. A não ser que você tenha feito merda, né? Aí não. De pequenos tiranos soberanos. 213 milhões de tiranos soberanos. Todo o povo brasileiro é tirano? Soberano? Esse foi um discurso da Carmen Lúcia para falar a respeito da regulamentação das redes. Pix, por favor, mandou Vê. R$5. Pois é. Xandão, A questão é que é a seguinte, o sistema não está censurando a internet e as pessoas por causa do Monark. biblicamente errado, mandou R$5. É porque esse é o trabalho do Cara, sistema você mesmo. prova que Eles não fariam tem de todo jeito. matrimônio, até a morte. No Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Esta pessoa pode, dependendo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, se fuder completamente. Porque, ao comparar a excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal com Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, dependendo do entendimento, ele pode estar atentando contra a democracia brasileira. Atentando contra as Tamo junto aí, Andréia, tudo nosso. instituições. Gol do Real Madrid, vai tomando. Como assim falar que um membro do Supremo Tribunal Federal parece com Bento Carneiro, o vampiro brasileiro? Agora vejam, existem Coisas imbecis isso aqui, né? O Brasil é uma patifaria sem limites. coisas na regulamentação das redes sociais que todos nós concordamos que não podem estar. Então, por exemplo, atos libidinosos com menores de idade, crimes, assassinatos, etc. E as redes sociais já têm mecanismos para coibir esse tipo de coisa. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal faz também é dizer que as redes sociais são responsáveis pelo conteúdo antes mesmo deles serem publicados, que venham a atentar contra a democracia, venham a atentar contra o Estado de Direito, contra as instituições. Eles vão... Esse esquema aqui de censura que eles estão fazendo são formas de punir a rede social em questão onde aquele conteúdo está sendo propagado. Né? Então, as políticas aí do YouTube, Twitter, Instagram, todas as redes sociais, elas vão mudar ainda mais daqui pra frente. Vai ficar cada vez mais chato e complicado. Isso remete ao que eu falei no começo da live de hoje. Por isso que eu vou mudando e adaptando aqui o esquema da live. Fazer a live de um modo mais sério, 15% personagem, entendeu? E o Zé mandou R$5. Fazendo Salve, Choker. a parada pra blindar essa live de alguma forma. Porque, cara, a qualquer momento, mesmo diante de uma brincadeira mais patética que seja, isso pode ser prejudicado. Tipo, não tem mais o que fazer, rapaziada. Acabou, a verdade é essa, acabou. O Supremo acabou
terceirizando aquilo que muita gente vai chamar de censura, por um simples fato. As plataformas, as Big Techs, terão de frear ao máximo a publicação de conteúdos que possam ser passíveis dessa interpretação de configurar crime pelo qual a plataforma será responsabilizada. Não é exagero afirmar que vai ser muito mais conveniente calar-se do que se arriscar. Isso, camarada. Esse é o problema. Tá aí, ó. É isso. É isso que eu tô dizendo aqui pra vocês. Então, lembra? Não é a primeira vez, rapaziada, que eu falo pra vocês isso. Lembra que eu já falei há muito tempo atrás que a live teria que ir mudando aos poucos, porque a situação ia cada vez ser mais complicada? É isso que tá acontecendo. Eu também tive. Camarada fizeram uma piada dizendo que ao ver a excelentíssima ministra Carmen Lúcia falando disso, ele se lembra do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Não pode rir. Você riu? Você está tentando contra a democracia, contra as instituições brasileiras. Num país onde piada vira crime, crimes são piadas, vocês viram a condenação do próprio Léo Lins. Lance do Monark, vídeo feito pelo canal Alan dos Panos, e nós vamos reagir aqui. Da onde que é o contexto disso aí? Ninguém tá fazendo piada! Aqui a respeito, tá bom? Fazer o nosso react, vamos lá. Ontem o Igor deu uma entrevista no lugar, né? E aí o cara perguntou pro Igor, que inclusive foi um cara que já foi no Flow, Tamo junto, Guilherme Ramos. já foi convidado na época de vocês, e aí perguntou pro Igor, né? Falou assim, ó, o Monark é burro? Aí ele pegou e falou assim, o Monark é burro. Eu falei, caralho, velho, que doideira, né, bicho? Por que doideira? Falar que o Monark é burro é a mesma coisa que falar que se eu jogar uma maçã pra cima, ela cai no chão. Não, aqui eu acho que é exagero. O Monark não é, definitivamente o Monark não é burro. Ele cometeu uma burrice. Ele foi burro em momentos específicos. Quando eu fui no Flow, a primeira vez que eu conheci o Monark, eu vi nele um potencial de um cara que poderia melhorar e despertar pra verdade. Eu vi isso. Lá ele não era ainda esse cara. Mas eu falei, de repente esse cara aí, mesmo ele tendo esse jeitão dele, ele é um cara que tá aberto ao diálogo. Diferente do Igor. O Igor eu já sentia que era mais fixo naquele mundo dele. Entende o que eu tô dizendo? Você meio que quando conversa com pessoas aleatórias, tem algumas que por algum motivo, quando você conversa, você sente que aquela pessoa parece que tem uma capacidade de entender melhor o que você tá falando. Coisas verdadeiras, assim, legítimas, boas. Não sei explicar. Algo nesse sentido. E, pô, mais mente aberta. Exato. Eu vi isso daí nele. Um cara mais mente aberta, assim. E conforme o tempo foi passando, ele foi dando saltos ali de evolução no pensar dele. Tendo um pensamento mais crítico, mais alinhado com coisas concretas em relação à política, etc. Só que, infelizmente, também tem o fator da droga, né? Que ele usava. Hoje acho que não usa mais. Não sei. Mas enfim. E essas coisas iludem muito as pessoas. Fazem com que elas não pensem com clareza sempre. Então isso daí também eu acho que prejudicou ele. Fora isso, ele em alguns momentos foi burro sim. Deveria ter pensado muito melhor, mas ele não é um cara burro. Não é isso. Não, ele é esperto, ele é inteligente, pô. O Monark é um cara inteligente. Não dá pra falar o cara é burro assim, tipo... E outra, em qualquer momento, tanto eu, quanto o Nando Moura, quanto qualquer pessoa, podemos falar alguma burrice. Algo que não foi bem pensado. A gente comete equívoco, a gente se engana às vezes. Faz parte. Acho que você consegue perceber quem não quer ser gado NPC, não é? Dependendo da situação. Então, o fator da droga é um problema, que te tira da realidade, né? É a mesma coisa que falar que, sei lá, a grama é verde, tá? É a mesma coisa que falar que passarinhos voam, tá? Que doideira. Mas o Monark burro é até redundante. Pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Eu acho que é. Como é que é? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa é uma pergunta direta. O Monark é burro. Você parece burro? Ei, mas é burro! Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura já! Faz muito tempo, cara. E quando eles censuraram a revista Cruzoé e nós estávamos lutando dentro da lei pra... O Igor falou que o Monark é burro e em seguida ele disse o quê? Que o Monark tem um jeito particular de ver o mundo. E por que isso é burro? Coibir os Cara possuído! autoritarismo do Supremo Tribunal Federal, você tava enchendo o seu rabo de Cara possuído pelo chacal! maconha, vagabundo.
Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o que mesmo? E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, ele não me parece ser um cara racista, ele não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara... burro. É isso, é só um cara muito burro. Já que ele é burro... Isso aqui eu discordo, pra mim isso aqui não tem a ver com burrice, propriamente dita. Pra mim isso é mais compatível com equívocos que foram cometidos por uma certa burrice naquele momento. Sim, é uma coisa normal, toda pessoa pode passar por isso. O caso do Monark é específico, porque tem o fator de droga também junto, enfim, é uma coisa esquisita ali, é esquisito. Tirar o cara de burro assim, dessa forma, eu acho que, nossa, isso é nada a ver. É até chato isso, é deselegante. E já que ele é burro, por que você... Pra mim isso daqui me parece mais uma tentativa de quererem desqualificar de alguma forma a pessoa e sem ter argumento. Porque você chamar alguém de burro, vamos ser claro aqui, o que é o burro? O que é uma pessoa burra? Salve, Sansan. Estou adorando. Quando você fala de burrice, cara, você tem aí uma certa deficiência de desenvolvimento mental congênita ou adquirida em idade precoce que abrange toda a personalidade, comprometendo sobretudo o comportamento intelectual, oligopsiquia. Cara, eu tô mostrando isso porque assim, afirmar que uma pessoa é burra, você tá dizendo que a capacidade dela de interpretação, de compreensão é inferior. Não acho que seja esse o fator predominante, não é isso aí. Pra mim não é. Eu acho que tem outros fatores envolvidos, que não chega a ser isso, né? Nunca vi o Monark como um cara burro, não. Nunca vi. Mas, enfim, é a minha visão, né? Os caras, se eles acham que simplesmente ele é muito burro, tudo bem, mano. É a visão deles. Pra mim não é exatamente isso, não. Começou essa empreitada com ele naquela posição que ele tava. Cara, quando a gente se conheceu em 2016... Já vamos continuar o React. Você verificou a sua inscrição no canal? O Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Eu acho que a gente vai vamos fazer uma parada junto, tudo bom, Twitter, né, a gente sabe como é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast. Eu fui um dos primeiros aí nesse podcast dele, né? Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas... Ô, Striker, peraí que eu já vejo, irmão. Encheu o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê com religionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma sua opinião, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa é comunista. Eu vi. Isso aí é a atitude dos betas, pô. Eu vi porque eu reagi num outro podcast que eu fui, mas, cara, o Igor continua sendo o Igor, entendeu? Ele acha que ele é muito inteligente, porque ele é um vendido, não? Beleza. Caralho! Então, o Igor escolheu o caminho das máquinas, o caminho corporativo, né? Ele decidiu ceder a visão inicial do projeto em prol de uma garantia mercadológica e uma aceitação no mainstream mais à esquerda, digamos assim, né? Aquela esquerda caviar, né? Caralho. Então... Mas foi a decisão dele, né? Eu acho que ele achou é a única forma que ele encontrou de manter a estrutura, de prosperar, né? De conseguir acesso dentro da bolha mainstream. Uma decisão, na visão dele, acho que foi muito inteligente, porque ele conseguiu manter o status social dele. Ele, com certeza tá ganhando mais dinheiro que eu. Aqui tem que ter tambem uma... Assim, não é tão simples assim também. Discordo do Monark aqui em alguns termos. O Igor... Não é porque o Monark falou uma baita abobrinha e foi prejudicado que o Igor tem que se prejudicar também. Pelo contrário. O Igor tá certíssimo em continuar com o trabalho dele. Ele continua sendo o apresentador do Flow. Ele vai lá, faz a entrevista dele. Certo. Qual que é o problema do meu ponto de vista? Vamos melhorar essa análise do Igor. A questão não é ele ter permanecido no Flow. A questão é que quando o cara deixa de ter personalidade própria para se vender para alguma coisa em detrimento de dinheiro, aí acabou a honra dele. Entendeu? Não sei se esse é o caso do Igor, tá? Eu não sei. Aqui o que o Monark tá dizendo, a gente precisa ponderar algumas coisas. O Igor não tá errado, não tem nada a ver. O programa era dos dois. O Monark fez uma besteira. Ele se lascou por conta disso. Não foi Igor, não foi culpa dele. O Igor continuou.
Agora, se o Igor, depois disso, ele resolveu fazer isso que o Monark tá falando, porque ele abriu mão de quem ele é, por causa do dinheiro e salário, e passou a ser de esquerda, caviar, se realmente é disso que se trata, aí é problema dele. Se ele quer abrir mão da honra dele, problema dele. Certo? Tipo assim, é claro que não sou eu aqui que terei elementos para afirmar que fulano ou ciclano é vendido. Pra mim, o que acontece na maioria desses podcasts é a mesma coisa. A galera abre mão da sua personalidade, de criticar e questionar certas coisas, de darem certas opiniões verdadeiras e políticas, porque serão cobrados de alguma forma por isso. Estão entendendo o que eu tô dizendo? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu fosse dono de um podcast, a minha abordagem no podcast seria que vocês vêm aqui na live. Certo? É a mesma coisa. Tipo assim, em termos de opinião, de essência, seria a mesma. Por isso que tem podcasts que eu considero excelentes, que você vê com o apresentador, ele coloca a opinião dele, ele confronta o sistema, ele exerce críticas bem colocadas. O cara tem inteligência para se comunicar e falar coisas que são verdadeiras, reais. Se o apresentador do podcast ele vira simplesmente um NPC que passa a falar apenas a linguagem que o outro lado vai gostar, ele abre mão dessa parte crítica dele, dessa honra, e isso aí pra mim é deletério, certo? O Podpah, isso, um exemplo seria esse, tá? Pra mim o Flow ele é 1 milhão de vezes melhor do que o Podpah, cara. Pra mim não dá nem pra comparar, na verdade. Eu acho que o Igor faz um trabalho bom no Flow, só que de vez em quando eu reajo aqui a alguns cortes que vocês me mandam, eu vejo nele uma incapacidade, ou às vezes até uma forçação de barra. O cara parece que não quer usar o senso crítico dele. Às vezes os caras preferem deixar certas coisas só, assim, em off, que seriam oportunas de serem comentadas. Vocês entendem isso? Então, agora sim, o Igor, cara, ele tem a família dele, ele tem o trabalho dele, ele não tem que abrir mão de tudo isso daí, prejudicar a família dele por uma besteira, um erro que o Monark cometeu. Vocês estão entendendo? O que aconteceu com o Monark foi uma situação muito específica. Então não dá pra querer cobrar do Igor. Igor, você deveria sair junto com o Monark. Pelo amor de Deus, cara. Poxa, se fosse eu no lugar do Monark, se eu abrisse um podcast com um amigo meu, em algum momento eu falasse alguma coisa, nossa, sei lá, errada, e eu me lascasse por conta disso, sofresse o que o Monark sofreu, eu ia ser o primeiro a falar pro meu companheiro, eu falo, fica quieto, pelo amor de Deus. Mantenha o programa. Se mantém firme lá. Você tem família, você tem o seu trabalho, faça ele bem feito, tá? O erro foi meu. Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, né, cara? Tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eu penso isso, né? Não sei se o Monark chegou a fazer isso, talvez ele tenha feito, inclusive. Agora, eu acho chato o Igor chamar ele de burro. Eu achei chato isso daí. Gabriel Comixota de Velho Beza mandou R$5. Mas enfim, vai saber o que se passa no pessoal desses caras, né? Então eu acho que é por isso que eles devem se considerar mais inteligente nessa decisão, entendeu? Mas aqui aí vai que os nossos princípios são diferentes, né? Então, não é uma questão... Já é um tanto quanto contraditório chamar o Monark de burro, porque assim, é que nem um cara comentou aí, inclusive, os caras continuam trabalhando numa empresa que foi criada por ele. E que é lembrada por causa dele. Que muitas pessoas dizem que assistem ainda porque o Monark já foi do Flow e tal. Alguns dizem que o Flow nem é mais o mesmo porque o Monark não tá lá. Então, poxa vida. Sério. Por isso que eu falo, eu achei chato ali da parte do Igor falar isso aí. Chamar o cara de burro assim. Eu não achei bacana isso aí. Mas enfim. De inteligência, é uma questão de vontade, né? De desejo. Você conhece o Igor, entendeu? Ele sempre é assim, entendeu? Ele é medroso pra caralho. Né? Só que ele não gosta de mim, tá ligado? Ele não acha que é uma opção boa. Ah lá, aqui já muda, ó. Aqui ele já tá falando que não gosta dele, ó. Fica claro que tem um problema interno, pessoal, entre eles, certo? Como que a gente vai saber medir o que é isso na prática, ó? Tá vendo? Eles têm aí vai saber, né? O que aconteceu na história desses caras, né? Eles têm aí uma certa problemática. É complicado isso, né? Sincero, né? Então, sei lá, cara, às vezes você tá querendo consertar um vidro de porcelana que quebrou, entendeu? Aí perdeu várias pecinhas já na hora que quebrou, não vai ser. Cara, você é mesmo muito burro, além de ser um ingrato de merda e um covardão. Porque enquanto todo brasileiro vai colher mais censura por causa das tuas burrices e das tuas peripécias... Não acho, isso daqui eu discordo do Nando Moura. Colocar a culpa no Monark dessa forma ou em qualquer outra pessoa, isso tá errado. Se for assim, se for por esse caminho, todos nós temos culpa, inclusive o próprio Nando Moura.
Porque ele também critica os políticos aqui. Critica Bolsonaro, critica Lula, critica STF, desce a lenha. Ele fala diversas verdades no canal dele. Ora, se você está falando verdades que revelam os podres do sistema, então é mais um motivo para o sistema querer o quê? Diminuir o potencial de fala. Tanto o seu quanto o meu, que também comento sobre esses assuntos na minha live. O caso do Monark foi um caso à parte, porque o comentário dele foi de uma burrice extrema, o comentário. Uma coisa totalmente fora da casinha que ele falou. Certo? Claro que tudo isso contribui, isso dá mais munição pro sistema. Não tô falando que não dá munição pro sistema, lógico que dá munição. Mas eu também acho errado culpar uma pessoa, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Porque, em última instância, o que eu estou querendo dizer é que se o Monark não tivesse dito nada daquilo que ele disse, vamos supor que não tivesse acontecido, haveria menor censura? O sistema deixaria de censurar? Como ele está tentando fazer? O projeto de censura de controle da internet deixaria de existir? Pelo amor de Deus, é claro que não. Isso já é um projeto do sistema. Isso sempre foi. O controle em relação àquilo que deve ser propagado ou não em termos de informação sempre foi do interesse do sistema. Eles sempre quiseram controlar isso. Sempre. Eles sempre quiseram dar um jeito de controlar a internet. Ué, isso não é novo. Entendeu? Então não dá pra gente culpar uma pessoa por isso. É pior, na verdade, isso, porque daí fica brigando uma pessoa contra a outra, quando todo mundo deveria se juntar em prol da verdade. Né? Mas enfim, é a minha visão, né? Então não acho que é culpa específica de um indivíduo. Eu acho que se for assim, todos nós temos uma parte de culpa, então. Todos nós aí falamos, às vezes, inclusive, alguma besteira. Não no nível que o Monark falou, aquilo lá foi absurdo, mas... é doideira. Doideira. Tamo junto, Pedro. Tamo junto, toma o dub aí, tudo nosso. Dale. Então, assim, nossa, imagina o 38, então. O 38, então, atualmente ele é um cara que tá contribuindo pra censura na internet mais que todo mundo, porque o 38, ele mandou, ele destruiu. Ele foi o primeiro cara, agora, assim, o exemplo que a gente teve nítido de um cara que destruiu a farsa financeira da moeda fiduciária. O cara literalmente jogou assim, ó. Ele despertou uma quantidade de pessoas gigantesca. No sentido da moeda, do problema da moeda, do porquê que essa moeda que a gente usa é fajuta. Assim, você acha que o sistema gosta disso? Você acha que o sistema gosta de saber que tem um cara que nem eu aqui que vem falar de Bitcoin pra vocês estudarem, falar o que é juro negativo, que não tem investimento real? Ué. Então peraí, então vamos parar de falar a verdade? Vocês querem parar de dar munição pro sistema? Tem que todo mundo parar de falar a verdade então. Vira tudo um bando de NPC logo. Aí ninguém tem culpa de nada. Tá entendendo? Nesse caso, tá? Lembrando que esses exemplos que eu tô citando aqui não tem a ver com o Monark. Porque o que o Monark falou foi ridículo, não tem nada a ver com isso daqui. O que o Monark falou é pro lado da besteira, uma mentira, foi um devaneio, uma loucura. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que não tem como escapar desse projeto de censura. Não tem, tristemente não tem. Eu sinto muito. Obrigado aí, Eliel. Obrigado. Se tiver algum vídeo aí pra recomendar. Vocês entendem o ponto? A gente não ia conseguir brecar esse projeto de censura. Mas enfim. É complicado demais. O sistema é do demônio. Você foge para os Estados Unidos para passar o dia inteiro no bem bom, enchendo o cu de cachaça e de maconha. E ainda querendo pagar de guerreiro da liberdade. Quando a única coisa que você Tamo junto aí, Striker. Deus abençoe, irmão. fez foi ter feito o povo brasileiro Tenho que me agradecer, não. mais censura. Porque é um imbecil. Porque decidiu dançar no meio de um faroeste de autoritário, como eu e o André dissemos para você na sua cara. Você seguiu esse caminho de destruição. Nessa parte aqui que o Nando Moura tá falando, é uma parte que eu concordo com ele, porque o Monark, na época do Bolsonaro, ele deu uma gadeada pro lado do Bolsonaro, se colocando em posição de bucha de canhão. Isso aí, pro sentido geral, isso foi ruim. Calado! Por que eu digo isso? Um cara que tinha a relevância que o Monark tinha, quando aparecia se colocando como bucha de canhão de Bolsonaro, consequentemente afeta muito a opinião pública, né? E essa idolatria toda que o povo teve em cima do Bolsonaro foi extremamente deletéria. Extremamente deletéria. Não, eu sei que ele nunca apoiou o Bolsonaro.
ele falava, ele era bem crítico em relação ao Bolsonaro. Eu gostava das críticas que ele fazia. Mas, assim, foi uma coisa... Rapaz, eu acho que ele não fez da melhor forma, vamos dizer assim, da melhor forma possível. Entende? É isso que eu quero dizer. Mas, enfim, dane-se também. Já foi. Tipo assim, não ia mudar nada também. Entendeu? Não ia mudar nada. Isso tudo aqui no final das contas pra mim é besteira. O Igor brigar com o Monark e vice-versa é besteira. E o Nando Moura querer brigar com o Monark também, ou culpar o Monark ou qualquer outra pessoa também é besteira. Eu acho que isso no final das contas é uma conversa perdida, entende? A gente não vai chegar no denominador comum. Não vamos chegar num progresso por conta disso, sabe? Eu vejo mais dessa forma. E aí você vê aqueles teus amigos, que demorou muito, hein, o Igor falar um negócio desse, que tiveram ao teu lado nos piores momentos, e aí você fala que todos eles não são uma boa pessoa, que é covardão, que é vendido, o caralho a 4, e você que é o grande herói. Não, pra mim é... Isso não passa de uma confusão mefistofélica. É isso.